Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, iremos retratar e revisar um pouco sobre estados físicos da matéria, certo? Estados físicos da matéria. O que são os estados físicos da matéria, certo? Como é que eles se comportam, como é que eu analiso eles. Vamos revisar isso para a atividade de hoje, certo? Então, veja só. Como já foi estudado, a matéria é tudo aquilo que tem o quê? Massa, certo? Tem massa e volume. Se tem massa e volume, ela ocupa lugar no espaço, certo? Ela tem propriedades gerais e específicas e pode ser encontrada em diferentes formas na natureza, ou seja, no estado sólido, líquido e gasoso. Veja só, em propriedades gerais específicas, juntando as duas, iremos trabalhar bastante com dois tipos de propriedades, certo? Iremos trabalhar com a densidade, sempre é importante trabalhar com a densidade, certo? A densidade é um fator muito importante na aula de hoje. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Não sei. E o ponto de ebulição, certo? Três aspectos que iremos trabalhar, principalmente na aula de hoje: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Veja só que aqui a gente tem uma representação do que já foi dito antes, né? Sobre o que compõe a matéria, né? A matéria é formada de átomos, certo? Os átomos por si só, eles são formados por mais três partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Só queremos nos aprofundar nessas outras partículas mais tarde, quando estudarmos o átomo e os modelos atômicos. Então, para entender isso, só temos que entender que o átomo para nós até agora, é a menor parte da matéria. E átomos se unem em conjunto formando uma molécula, certo? E essa molécula, várias moléculas se juntam e vão formar a matéria, como já foi dito antes. Certo? A matéria por si só, ou substância, pode chamar ou das duas, é o que a gente conhece hoje. Por exemplo, a molécula de água, e várias moléculas de água formam uma substância chamada água, certo? Então, vamos falar um pouco mais sobre densidade. A densidade nada mais é que uma relação entre a massa e o volume do material, certo? Ou seja, ela está associada à massa e o volume. Então, ela é uma relação que eu tenho que saber sempre a massa e o volume dessa determinada substância. Se é uma relação entre massa e volume, nós temos para o SI, né, como já foi estudado, estudou o Sistema Internacional, que a gente vai usar mais, o SI. Para o SI, como vamos adotar a medida de massa do SI, que é o quilograma, certo? E a medida de volume, que é o centímetro cúbico. Então, nada mais é que uma relação de massa e volume. Nesse caso, vocês vão encontrar poucos no exercício. Vocês vão encontrar mais uma associação de grama por centímetro cúbico, certo? Ou seja, devemos falar de unidades também. A unidade é essencial na questão da densidade, certo? Então, nesse aspecto, D, que é o que representa a densidade nessa fórmula, certo? Meu D é a densidade, que como está representado aqui, densidade. Já meu M é a massa e o V é o volume. Então, temos uma relação de quilograma por metro cúbico, certo? Vocês podem ser utilizado de acordo com SI, no caso é o metro cúbico, não centímetro cúbico, perdão. Mas é mais frequentemente utilizado o grama por centímetro cúbico ou grama por ml, certo? Lembrando que a gente tem uma relação de volume e centímetro cúbico, certo? São medidas de volume e medidas de volume
e medidas de capacidade, certo? Então a gente tem aquela famosa associação de que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, no caso um pouco mais, certo? É igual a 1 litro. Então tem essa associação de decímetro cúbico, ou seja, de medidas de volume, com medidas de capacidade, que é o litro, certo? Dando continuação à nossa aula, nós temos a questão para entender um pouco mais sobre o que a gente vai tratar no negócio de densidade, né? Então temos que ter aquela ideia. E a seguinte pergunta que resta na cabeça de vocês: o que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Eu já falei na aula da gente, né, que o termo não é pesar. O peso é uma associação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade. Quando nós vamos para a balança, nós medimos a nossa massa corporal ou o nosso peso. Na realidade, veja só, elas possuem a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. Então, elas possuem o mesmo peso e a mesma massa. Então, o que é que muda nessa contextualização, certo? O que muda, ou seja, a sua diferença de 1 kg de chumbo para 1 kg de algodão, é a densidade entre eles. Como assim a densidade? 1 kg de chumbo concentra-se em um volume muito menor. Ou seja, eu tenho um pedacinho de chumbo com muito volume dentro dele, certo? Então o volume está muito bem concentrado, tá todas as moléculas ali muito bem apertadinhas em 1 kg de chumbo. Já a de algodão, as moléculas se espalham melhor, então ele é mais leve, certo? Como eu acho que é normal vocês verem isso. Então, vejam só que sempre em análise e ver qualquer tipo de coisa que iremos ver na aula de hoje, a densidade ela também dependerá da temperatura e da pressão do material. Como assim? Veja só, estados físicos de uma mesma substância, elas vão ter densidades diferentes. Vocês vão ver mais à frente. Veja só, a gente tem aqui uma lista com a densidade de algumas substâncias. Nós temos a densidade ali da água, né? E do gelo, que é a água no estado sólido. A água no estado sólido tem uma densidade de 0,92 gramas. E a água no estado líquido, aqui no estado líquido, certo? Líquido, botar ele do lado, é de 0,997. Ou seja, o gelo boia na água, vocês já sabem disso. Então, se eu tiver um recipiente, certo? E eu colocar água nesse recipiente e eu colocar o gelo vai boiar, certo? Porque a densidade dele é menor que a da água. Agora, se eu colocar, por exemplo, o alumínio. O alumínio tem densidade de 12,70 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade dele é maior que a da água. Se é maior que a da água, ele vai afundar. Então, ele vai para o fundo da água, certo? Ele afunda. Por sua densidade ser maior, ou seja, ele é mais denso, ele é mais pesado. Se ele for menos denso, ele é mais leve, certo? Veja só o exemplo que é o da água. O exemplo que nos mostra isso é a água. Quando a água está sob temperatura de aproximadamente 4 graus e sob pressão a nível do mar, ou seja, ela está em temperatura normal, a sua densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, a água está aqui, certo? Como eu já falei para vocês, a água está a 4 graus Celsius. Qual é o ponto de fusão da água? Quando é que a água congela? A água congela a 0 graus Celsius e ela evapora a 100 graus Celsius. Então, entre 0 e 100, ela está no estado líquido. Então, a 4 graus Celsius, ela está no estado líquido, sim. Então, ela vai ter densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. No entanto, no estado sólido, em uma temperatura